Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Camila Cast, Mulheres que Impactam. E hoje é realmente mulheres, no plural, que estão impactando essa geração e deixando o melhor para as próximas gerações. E eu falei para elas nos bastidores que é uma honra, uma alegria. Eu estou realmente emocionada de tê-las juntas à mesa. Aqui estão comigo, Michele Palda. Olá, bom dia. Bem-vinda, Michele. Obrigada. Guta Oliveira. Bom dia, gente. Prazer estar aqui novamente com vocês agora, né? Sim. E Thaís Costa. Bom dia, é uma honra minha estar aqui com vocês. Que alegria nessa manhã. E quando o Senhor me trouxe esse formato, porque até então não tinha sido pensado, e eu estava orando para convidar as novas dos novos episódios, né? As novas mulheres até então. E o Senhor me trouxe. Por que não unir? E eu estava falando aqui com as meninas que ao longo dos nossos episódios, deste primeiro mês do Camila Cast, das primícias aí, interessantíssimo, porque Deus é realmente perfeito. Como Deus uniu cada tema particular, né? De forma muito linda. Então hoje estaremos aqui com as meninas à mesa, juntamente com o nosso Pai, nosso Senhor que nos guia, para te levar um conteúdo edificante e transformador. Assim, ao longo do nosso mês nós falamos sobre identidade, sobre a essência e aparência. Falamos sobre propósito, caráter, falamos sobre a mulher que você deseja ser e a mulher que você tem sido, maturidade, muitos conteúdos assim preciosos. Porém, hoje temos uma hora, juntas uma hora, que bênção. Então hoje eu gostaria de começar pedindo para que cada uma de vocês fale um pouquinho do seu testemunho. Hoje vocês estão vivendo o propósito de vida de vocês. Mas eu gostaria de saber assim um pouquinho do processo. E um ponto-chave do processo que você fale assim: se eu não tivesse vivenciado isto, eu não estaria aqui hoje, Camila, vivendo o meu propósito. Então, um pouquinho do testemunho, processo, até chegar no propósito, Michele. Vamos lá, vamos começar então. Eu vim de uma família cristã desde berço, meus pais são pastores, e essa dinâmica me fez conviver com pessoas. E eu acredito que Deus nos coloca no lugar certo. Ele faz tudo de forma perfeita. E nessa dinâmica, convivendo com pessoas, estando entre pessoas, eu também convivi com os problemas das pessoas. Pelo fato do meu pai ser pastor, eu vi ele sendo um solucionador de problemas. E eu me admirava muito com aquilo. Tanto é que quando eu tinha 12 anos de idade, a gente estava na escola, estava na educação física, e na educação física eu não estava na educação física, eu estava conversando com as amigas, né? E eu lembro de uma amiga que ela passou por um problema. Os pais estavam em fase de separação. E aquilo extremamente doeu meu coração. E naquele momento eu comecei a conversar com ela, levando a palavra de Deus para ela com 12 anos de idade. E eu me senti muito feliz, porque ela chorava e depois da nossa conversa ela parou de chorar. E eu vi que aquilo era importante, né? Era importante. Caminhei, fui para minha adolescência, sempre na igreja, sempre envolvida com as coisas da igreja. Mas chegou um momento em que filho de crente não é crente, né, gente? Você precisa do seu encontro com Deus, você precisa do seu momento com Deus. E não sei aonde foi, Camila, que eu me perdi. Eu realmente me perdi. Eu me tornei uma adolescente com uma autoimagem completamente distorcida. Eu desenvolvi um complexo de inferioridade tremendo. E foi, assim, um pouco complicado isso, porque a minha dinâmica com a minha mãe ficou disfuncional.
Enfim, foi várias situações que aconteceram que eu cheguei no casamento e aí que eu fui enxergar que eu precisava resolver Vem algo tudo à dentro tona, de né? mim. Porque eu estava carregando emoções que estavam fazendo meu casamento se declinar. E foi aí que eu acendi, né? Que eu abri os meus olhos e falei assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Agora sim, é como se a consciência a consciência não, eu falo que é o Espírito Santo de Deus, mas ele vem a nossa consciência dizer pra gente, dizer, tá na hora de acordar, tá na hora de ressuscitar. E aí começou. Meu marido, né, falou, isso aqui, vai pra esse caminho. Estuda isso daqui, você que gosta dessas coisas de mente, né? Ele gosta das coisas de mente, de estar com pessoas, resolver conflitos, vai nisso daqui. E aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. E eu falava assim, meu Deus, eu quero estudar isso aqui, mas eu quero que o Senhor esteja nessa equação. Não seria algo à parte, né? Não, minha mãe, meus pais, meu pai, eles me desenvolveram com temor a Deus. Então eu queria que o meu coração realmente envolvesse todo aquele conhecimento com temor a Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu quero o Senhor na equação da minha vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E foi aí que foi a virada, Camila, que eu realmente comecei a olhar para dentro de mim. Comecei a olhar minhas emoções, comecei a distinguir o que era espiritual, o que era emocional, o que era físico. E foi aí que tudo começou, uma ressurreição da essência, da verdadeira Michele que Deus criou para ser. Por quê? Porque a alimentação não saudável fez eu me desenvolver, fez eu desenvolver doenças que atingiram a minha cognição, que atingiram as minhas emoções. Hoje eu tenho a expertise, porque eu estudei muito sobre isso devido às dores, que o que você come influencia as suas emoções. E muitas pessoas ainda ignoram esse fato. Exatamente. Nossa, gente, o que você come, eu vou ser um pouco mais além. Dependendo do que você come, sugere até pensamentos. Até pensamentos podem ser sugeridos devido à sua alimentação. Isso é, assim, surreal. Isso é surreal. E foi aí que eu fui me desenvolvendo mais ainda, até que eu cheguei no momento de onde eu estava em pé e eu comecei a expandir aquilo, ajudando outras pessoas. E hoje a Michele tá no lugar onde verdadeiramente Deus escreveu para ela estar, porque aqui traz satisfação. Nesse lugar onde todos os dias a gente renova a mente, a gente precisa renovar a mente. Sempre estar ali, conectada em Cristo, observando os pensamentos, as emoções, fofando a terra do coração. Senhor, mostra aí quais são as raízes que estão aqui. Enfim, a questão é que hoje, corpo, alma, espírito, alma e corpo, mente, emoções, fazem parte de um só. Nós somos trino. Assim como Deus nos mostra essa relação de Pai, Filho e Espírito Santo, nós também temos essa responsabilidade trino dentro de nós. E assim foi a grande virada e é por isso que eu estou aqui hoje, Camila. Uau. E fico muito feliz e grata, porque realmente é uma história de superação, mas eu não coloco como uma... Michele, mas eu vejo a misericórdia de Deus e que todo o caminho que Ele fez eu traçar é para que a glória dele se refletisse hoje, através da minha vida. E eu fico muito grata por isso. Amém. E um ponto que eu te ouvindo me chama a atenção é o teu despertar. Porque você poderia estar adormecido até hoje. Sim. E não vivenciando o teu propósito. Então, assim, o Espírito Santo vem, incomoda, vem, te avisa, vem, mostra, mas é a sua decisão, o seu despertar. Eu digo que o despertar, ele começa na insatisfação, gente. Verdade. É importante, é bom ter problemas, porque ali é o ponto que você vai conhecer algo novo. Os problemas fazem parte. Né? Fazem parte, não fuja da dor. A dor é o início de uma jornada incrível. E eu digo mais, Camila e amigas, de verdade, a dor te faz conhecer uma nova faceta de Deus. Sim.
é através da tua dor que você vai conhecer um pouco mais quem Deus é na tua vida. E isso, não perca essa oportunidade. Não fuja da dor. Viva ela, busca o Senhor, que Ele vai te mostrar um caminho de bênção e de glória. Ela é uma aliada, né? É uma aliada, exatamente, uma aliada. Guta Oliveira, queremos te ouvir. Estava aqui ouvindo a história, eu amo ouvir testemunho, gente. Também. Como eu sou edificada quando eu ouço Eu testemunho. também. A minha história é um pouquinho diferente da Michelle, porque eu não vim de um lar cristão, né? Eu, pelo contrário, era totalmente, eu não sei se alguém aqui vai se identificar ou você que tá aí, mas eu era aquela que votava para criticar crente, tinha preconceito. Sim. Então eu tinha assim um lado bem contrário a isso. Mas houve algo, né? Devido pais maravilhosos, mas eu vim de um divórcio, né? Eu vim com pais separados. Passei por alguns históricos de abuso, passei por algumas coisas que o que fez em mim? Distorcer a minha autoimagem, quem eu era como mulher. Então, quando eu cheguei na adolescência, na minha juventude, eu era uma mulher que aparentemente era um sucesso, porque eu coloquei toda a minha expectativa, o meu foco, a minha atenção, que crescimento profissional. E é o que a gente aprende, né? Eu cresci ouvindo, nunca dependa de homem, vá buscar seu crescimento, se amanhã você não estiver feliz, busque ser feliz mais do que tudo, e é o que eu fui fazer. Mas eu entendi que isso era profissionalmente. Mas nessa área amorosa, conjugal, era uma fraqueza para mim. E quando eu comecei a ter um relacionamento, e isso é bem parecido, por isso que hoje eu falo muito dentro dos relacionamentos, porque o nosso casamento é a nossa escola de caráter, os nossos relacionamentos são um termômetro para que a gente se cure, né? Para que a gente realmente se cure como mulheres. Quando eu passei por esse processo, eu comecei a aflorar toda a minha insegurança. Então, eu por fora, a capa era muito bonita, de mulher de sucesso, mulher que conquistava, mulher que realizava, mas por dentro extremamente insegura. Me sentia extremamente rejeitada e eu não aguentava mais me sentir assim. Eu queria muito que o meu relacionamento desse certo, porque eu falava, eu não quero repetir essa história. E nessa busca, uma sede eu tinha, era sede de cura. Eu tinha uma sede muito grande de ser liberta, de ser curada, de ser transformada. E nessa busca, o primeiro grande passo da minha vida, Camila falou, qual foi o principal? Não tem como não ser. Foi porque Jesus me encontrou. Amém. Não fui eu que encontrei ele, foi Jesus que me encontrou. E eu lembro que até no meu preconceito eu falava, eu já tenho Jesus. Mas é diferente quando ele nos encontra. Então, quando meus olhos, o meu coração se abriu para essa verdade, para esse caminho, para essa vida, Jesus começou a transformar a minha história. E eu me emociono também quando eu ouço isso, porque você falou uma coisa, Michelle, que é o que eu acredito, tudo é a graça dele sobre nós. Então tem vezes que eu tô na minha casa e eu me emociono pensando, meu Deus, é a graça dele. Se não fosse a graça dele, quem seria a Guta? Aonde eu estaria? Talvez hoje eu estaria contando divórcio, estaria contando muitas outras coisas. Mas a partir desse encontro com ele, dele ter me achado, ele começou um grande processo de mudança na minha vida, de mudança de mente mesmo. E aí eu me lembro que naquele momento eu já me despertei para querer trabalhar mulheres. Para essa sede de... Eu quero falar para mulheres. Guta? Isso aqui, eu já tinha o quê? Eu tô com 40. Eu tava com o quê? 30 anos, mais ou menos dentro disso. Uhum. E aí eu comecei já a despertar para esse ministério de mulheres, para essa questão de querer falar para mulheres. Eu sempre gostei de falar. E só que eu falo assim, Deus faz tudo muito lindo. Ele vai escrevendo a nossa história, ele nos prepara, nada ele joga fora, ele nos prepara. Que Deus é um desenhista perfeito. Ele nos prepara para o que ele quer nos entregar e às vezes a gente não entende. Então nesse despertar que houve em mim, para onde ele me levou? Ele me levou para entender de emoções. Foi quando eu conheci a Febracis, que eu fui treinadora lá durante 6 anos. Sim. Onde eu aprendi sobre emoções, onde eu vivi muitas curas emocionais, onde eu pude treinar muitas pessoas. Então ali eu fui aprendendo a treinar pessoas sobre emoções, mas sempre estava no meu coração aquilo, peraí, eu quero fazer isso, mas eu quero alinhar tudo isso à palavra. Eu quero poder pegar na mão de uma mulher e ajudar a mulher, porque eu acredito que uma mulher pode ser salva, curada e liberta. Eu acredito que o amadurecimento emocional é importante, que quando uma mulher se levanta, ela muda a sua casa, ela muda a sua história, porque eu fui vendo acontecer isso comigo. Eu fui vendo eu tomar uma autorresponsabilidade, que eu tirei o olhar do meu marido, tirei o olhar da minha mãe, tirei o olhar de fora e fui olhar para mim, fui eu me curar, fui olhar para dentro de mim. Nesse processo foi quando eu decidi me lançar em algo que estava aqui no meu coração, que era, não, agora eu vou seguir esse chamado.
eu vou realmente pegar esse conhecimento, vou pegar a inteligência emocional com a espiritual e vou trabalhar mulheres. Só que aí Deus fez algo muito interessante, Camila. Quando eu decidi seguir esse caminho, eu já me imaginei, né? Agora então eu vou focar, vou fazer meus cursos, meus treinamentos. Deus fez algo que eu não imaginava. Deus me levou para dentro da minha casa. E Deus fez curas na minha identidade que eu nem sabia que eu ainda precisava viver. Uau. Deus alinhou meus valores, minhas prioridades. Deus me fez mulherzinha dentro de casa, sabe? Aquela mulherzinha mesmo, que é a grande mulher mesmo, que é a que edifica. Deus me ensinou a acessar o coração do meu marido de uma forma diferente. E eu falo que eu entendi e conheci o verdadeiro empoderamento. Que estava, e muitas vezes o meu empoderamento era estar ali num treinamento falando para várias pessoas. Mas eu descobri um empoderamento que estava quando eu fazia uma comida e servia o meu marido, estava delicioso. Então eu comecei a ser refinada, lapidada num lugar. Por isso que eu falo que a nossa casa é o nosso principal laboratório de cura e de transformação. E aí ele me levou para esse lugar e hoje eu entendo por quê. Porque tudo fez parte de um afinar, de um trabalho que ele estava fazendo na minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui, mentoreando e ajudando mulheres. Hoje eu tenho a minha plataforma Mulheres do Reino, onde eu dou cursos, onde eu trabalho tudo isso na vida da mulher, onde eu hoje falo com mulheres, trazendo todo esse entendimento, corpo, alma e espírito, esse entendimento de quem nós somos, da nossa identidade, de que a mudança está dentro de nós e de quando a gente se levanta e começa a trabalhar daqui para fora, da nossa casa, a gente está pronta para transbordar. E uma mulher, falei isso, mas eu acredito muito nisso, quando uma mulher se levanta, quebrando essa mentalidade desse mundo, essa mentalidade feminista, essa mentalidade que tem destruído a mulher, mas colocando ela no seu lugar, em Deus. Ninguém segura essa mulher, mas no lugar certo, na posição certa que é feita para ela. E é por isso que hoje eu tô aqui. E eu tenho assim, eu sou muito feliz em Deus ter colocado isso no meu coração, porque tudo é Ele e tudo é para Ele. E tem uma música do Manancial, do Diante do Trono, que fala uma parte que eu amo, essa parte que diz: restaura o meu ser para o teu louvor. Então eu creio que Deus restaurou e tem restaurado o meu ser para o louvor dele. E é isso que ele quer fazer com nós mulheres. E eu vejo, tá, gente, quando eu vejo mulheres aqui, eu vejo que Deus não fez só isso em mim. Deus está sacudindo, levantando e mexendo uma geração de mulheres para voltarem para os seus lugares, para se reposicionarem, para viverem o clássico, o eterno, o verdadeiro. E isso eu me arrepio, porque eu vejo algo grande acontecendo para a gente bater, para a gente se fortalecer para essa geração aí. Amém? Amém, glória a Deus. Falei Que lindo muito. testemunho, né? E a nossa geração, acho que somos da mesma geração, nós quatro aqui, né? Sim. A nossa geração foi muito bombardeada com esse pensamento totalmente errado de assim, você tem que fazer sucesso pro mundo. Você vai sair de casa. A gente criou um padrão, e vai né? trabalhar. Porque a gente vem, eu pelo menos venho, de uma mãe dona de casa. Sim. E eu olhava aquilo, muitas vezes desvalorizada, muitas vezes vivenciando coisas que eu falava, meu Deus, eu não quero vivenciar isso. A minha própria mãe, quando eu entrava na cozinha, ela falava, não, minha filha, eu faço tudo pra você. Porque ela, lá no íntimo, tinha receio que eu vivenciasse o mesmo que ela vivenciava. Sim. Então a nossa geração foi atacada, bombardeada por esses pensamentos completamente contrários ao que Deus nos criou, né? Para o que Deus nos criou, né? Mesmo. Que é primeiro, e é bíblico, né? Tem um versículo que eu não lembro a referência agora, mas Deus diz, de que adianta você ganhar o mundo se no seu próprio lar você não está presente, você não está fazendo a sua parte como mulher. Tem uma palavra que diz, aquele que cuida, que não cuida dos seus é pior Isso. do que o fiel, né? Isso, do que infiel, exatamente. Olha que forte, né? São mulheres que eu estive nesse lugar. Eu fui picada pelo bichinho do feminismo.
Eu fui Todas picada. nós. Todas De alguma nós. forma, E todas nós. você bem falou, Camila, lá atrás, da nossa geração, das nossas mães, elas foram picadas por esse bichinho Sim. e levou pra gente. E eu vejo, como a Guta disse, um grande mover, eu vejo isso também, Guta. Um mover, e eu digo que é para a próxima geração. A favor da próxima geração. Resgate, né? Deus está levantando mulheres nesse tempo agora, porque Ele tem um plano específico e glorioso, poderoso Aleluia, da eu creio. próxima geração. Sim. E somos nós. Somos Que nós vamos que pagar vamos um preço agora. pagar o galgar preço esse agora. caminho, Exatamente. Eu vejo isso nítido. E eu também me arrepio, porque é como um chamado mesmo. Deus está nos chamando. E eu coloco aqui para as nossas amigas, se levante, não perca mais tempo. Muito daquilo que foi falado, muito daquilo que você viu e ouviu, pode estar te tirando do grande propósito. É isso mesmo. E sabe qual que é o sinal e sintoma? Eu sempre digo que sinal e sintoma são emoções, são os nossos sentimentos, de a gente perceber o coração. Se você está infeliz, cuide, porque pode ser que você esteja no caminho errado. Se você estiver triste, cuide, porque aquilo que é valor eterno, Camila, te dá satisfação e alegria. E paz, E né? paz. E paz. Paz. É isso. E os sentimentos são como uma febre, né? Quando a gente está doente, né, com alguma coisa no nosso organismo, vem a febre. Então, eu acho que a tristeza, a insatisfação... Estão nos dizendo algo, estão apontando está para algo. apontando para algo, Com né? certeza. Você tem que realmente voltar para si, o autoconhecimento aí entrando, né? E desvendar, pedir ajuda de Deus. Quero te ouvir, Thaís. Nos conte. Então vamos lá. Eu tava me emocionando com o testemunho de vocês, com vontade de chorar já, porque o meu testemunho, ele é bem... Eu acho que eu vou contar a primeira vez aqui, o final dele. Lembra que eu falei pra você que eu vou casar sábado? Lembro. Vamos Agora voltar sim, aqui. agora, é. Mas vamos voltar no testemunho pra vocês entenderem. Eu também cresci em uma família disfuncional, né? Não é uma família cristã. Então, via meu pai e minha mãe brigando muito. Eu cresci com um sentimento de rejeição por algumas questões de paternidade mesmo. Então, quando eu fui crescendo, eu já olhava como você. Não quero viver o que a minha mãe viveu. De jeito nenhum. Então, eu fui trabalhar desde os 16 anos. Fui buscar a minha independência. Só que no meio disso, para sair de casa, para fugir de um ambiente muito tóxico e pesado para mim, eu me juntei com uma pessoa. Me juntei, como a gente fala, né? Não casei, mas fui morar com uma pessoa. Desde os 19 até os 24. Então foi um processo muito bom de amadurecimento, de crescimento, porque era uma pessoa que contribuiu muito para minha vida. Mas eu cresci com aquele sentimento de rejeição, de querer agradar, de não me olhar, uma autoimagem totalmente distorcida de quem eu era. E aí eu vim para um casamento. E foi quando eu vim para esse casamento mesmo, que é o que eu vou casar de novo. Eu vou contar essa história. Eu fui quando eu encontrei Jesus, quando Jesus me encontrou. Porque o meu marido, ele era da igreja, a família dele de berço cristão, e aí ele estava afastado, me encontrou no mundo. Olha que lindo, né? Nas festas, eu era de balada, de noites e noites. E ele me encontrou. E a gente ficou junto e ele disse, a gente só vai dar certo se a gente for pra Jesus. Aqui não dá. Que coisa linda. Aí ele foi assim o instrumento de Deus na minha vida. E aí a gente foi pra igreja, foi onde eu me converti, conheci verdadeiramente o amor do Senhor. E é óbvio que a gente não é tratada de início, né? Você vai, é uma caminhada, é um processo. E aí depois de um ano a gente casou, em 2014. E aí foi onde eu comecei a ter as minhas maiores lutas, a me enxergar por dentro. A gente passou por um processo muito doloroso de traições, de brigas, de muita coisa ruim. A gente cresceu muito profissionalmente, ganhou muito dinheiro, isso deslumbrou cada um e a gente foi tomando rumos diferentes. E eu fui sendo cada vez mais machucada por dentro. Para o meu casamento, nessa fase que a gente estava de se conhecer, de estar junto, e no segundo ano começaram as traições. E aí começaram muitos problemas, a gente viajava muito, nosso casamento só era trabalho, não tinha relacionamento. E aí eu cada vez mais me machucando. Por quê? Porque eu buscava uma aceitação, buscava um amor e eu era rejeitada. Porque, na verdade, eu buscava rejeição, né? Eu vinha disso, eu não tinha tratado isso.
E aí foi realmente no marketing multinível, que foi o que a gente trabalhou, a gente buscava muito desenvolvimento pessoal, aquilo que a gente estava falando sobre trabalho, sobre buscar, sobre busca, e eu busquei muito isso. E mesmo assim eu não entendia, sabe, o casamento, eu queria permanecer, eu não conseguia entender o tratamento de Deus. Deus me colocou ali naquele ambiente para eu sofrer aquele momento que eu precisava destravar, entender o que tinha dentro de mim, que tinha que romper. Eu era muito dependente emocional. Dependente total, eu queria fazer tudo por ele, pra ele, porque eu já vim, né, da infância com isso. Então eu não entendia. E não busquei na época a terapia, só buscava a parte espiritual. E a gente sabe que precisa. O espiritual é muito importante, é o primeiro, mas tem que buscar ajuda profissional. Eu costumo dizer, Thaís, que até para você ter acesso à voz de Deus, para você ouvir realmente a voz de Deus, você precisa ter o autoconhecimento. Sim. Porque se tá tudo bagunçado, bloqueado aqui, você não tem nem acesso a Deus, né? Nem a você mesmo e nem ao próximo, infelizmente. Sim, exatamente. E a gente brigava muito, cada vez mais se machucava um ao outro, chegou ao ponto da gente se divorciar. E eu lutei muito com Deus, busquei muito, consegui visualizar o mundo espiritual de uma forma muito bonita, sabe? Na caminhada até o final, foram 5 anos. E eu consegui me conectar muito com Deus e entender que aquele era o ponto de romper. Porque se eu não rompesse como casamento, eu não romperia como pessoa. Eu não ia conseguir fazer mais nada por conta da dependência. E aí foi quando eu dei um basta e a gente divorciou. E nessa 2019, nessa caminhada, eu ainda passei 1 ano me curando, né? Aí eu fui para terapia, aí eu consegui entender tudo isso, né? Sobre rejeição, sobre esse sentimento de buscar uma aceitação, de querer estar ali com aquela pessoa, depender daquela pessoa. Eu comecei a me reconhecer. Nessa época eu já trabalhava com mulheres, no negócio que nós tínhamos, eu já liderava algumas mulheres, então eu tinha um projeto. E aí quando a gente separou, eu rompi com tudo, parei com tudo. E logo em seguida eu fui me tratando mais na terapia, Deus foi me colocando pessoas na minha vida. Foi quando eu conheci a minha sócia hoje, onde a gente tem uma comunidade de mulheres empreendedoras, que é o Conexões que Marcam. E a gente começou a fazer treinamentos, começou a trabalhar ainda mais, né? Sempre buscando esse valor que é tão importante pra gente, que é o valor espiritual, a busca por Deus em primeiro lugar. E aí foi quando eu comecei a buscar mais a especialização para minha área. Porque eu já trabalhava com marketing pessoal, eu gostava de falar sobre isso, mas eu ainda não tinha entendido que esse era o meu propósito. E aí, sabe quando você, tudo vai começando a convergir para aquilo? Não, Thaís, você tem muita visão para isso, você devia fazer, todo mundo falando. Eu falei, vou. Comecei a fazer um curso de consultoria de imagem, fiz um online, eu falei, não, eu preciso fazer mais. Eu fiz uma especialização numa escola francesa, fui para São Paulo, estudei, voltei. E isso tem 3 anos, e é como se fizessem 10 anos que eu faço isso. Por quê? Porque quando eu entendi, eu rompi de verdade, sabe? Eu lembro uma vez que me chamaram para um evento para falar da minha história, como eu tô aqui, né? E eu não conseguia falar quem eu era. Eu nem lembrava, as palavras não saíam, coisa com coisa, porque tava tudo bagunçado. Eu não conseguia reconhecer o meu valor. E aí foi nesse tratamento, nesse período, nessa separação, que Deus foi trabalhando na minha vida. E hoje, eu lembro uma palavra muito forte que ele falou pra mim: eu não admiro você. E para um homem, ele precisa admirar a mulher, e a mulher precisa admirar o homem, né? Eu não quero chorar, que essa maquiagem tem que durar até a noite. Já temos o lencinho, amiga, já temos o lencinho. E como a gente levou um casamento muito sobre trabalho, e eu era muito dependente, eu queria estar muito com ele, eu não conseguia encontrar o meu propósito dentro do casamento. E pro meu trabalho também, pra minha vida como mulher. Então ele falou: eu não te admiro. E aí eu falei: nossa, o que eu tenho que fazer pra ele me admirar? Porque eu queria fazer tudo dentro de casa, queria cuidar. E não era isso. É porque eu tava querendo viver a vida dele, não a minha. E aí, nesse processo que eu comecei a buscar romper no meu trabalho, crescer, a gente continuou se conectando, porque a gente tinha negócios juntos, a gente tá na mesma igreja. E aí ele começou a ter outros olhares pra mim, a gente começou a conversar mais sobre negócio, a gente sempre gostou muito disso. E aí a gente se aproximou. E hoje o meu trabalho, né, eu olho assim, e é como se eu já fizesse isso a vida inteira.
Eu amo fazer o que eu faço, eu amo falar com mulheres, ajudar mulheres. Não é sobre a roupa que você vai vestir, é sobre quem é você, de dentro pra fora, é o autoconhecimento. É tudo, só reflete o que você tem por dentro. Então, esse é o meu propósito. E aí eu digo que eu tô contando meu testemunho hoje, por quê? Porque a gente, de 3 meses pra cá, 2 meses pra cá, a gente começou a conversar mais intenso e entender que esse era... A gente queria isso, que a gente quer casar de novo, a gente quer estar junto. E aí no sábado a gente vai... 5 anos casados, 5 anos separados, a gente vai casar de novo. Uau, que lindo. Uau, a restauração lindo. de Parabéns. Deus aí Restauração. nessa história. E eu lembro que Deus ele falou muito claro comigo que não era o fim. Eu tenho muitos sonhos proféticos, né? E Deus fala comigo através dos sonhos. E aí eu sonhei várias vezes que a gente ia voltar. Sabe quando você sonha com o Vale de Ossos Secos e ele revivendo? E era nós dois ali naquele Vale de Ossos Secos e a gente revivendo. Deus ele me mostrou de várias formas. E assim, a gente tá nessa caminhada de lapidação. Vai casar de novo, eu creio que vai ser pra honra e glória do Senhor pra sempre. Amém. Que Amém. A glória da última casa. Sim. Será maior Da que a segunda da segunda casa. será maior do que a da primeira. Amém. Que lindo. Eu recebi várias palavras com relação a isso e hoje eu creio que eu tô pronta pra viver esse novo tempo, sabe? Claro que a gente tem sempre que aperfeiçoar, Deus ele tá sempre cuidando, mas é o momento, né? Ele estabeleceu isso. Eu sempre senti isso muito forte no meu coração. Eu contei com algumas pessoas, mas eu acho que ninguém consegue entender o que eu senti. Acho que só a gente mesmo com Deus, né? Sabe a certeza de que ia voltar. Tanto que eu nunca consegui ter um relacionamento sério com ninguém, sólido com outra pessoa, porque o meu coração é dele, sabe? O meu amor. E não é aquela, a gente falou assim um dia entre nós dois, não é paixão, não é aquele fogo, aquela loucura, é um amor de cuidado. Sempre foi uma preocupação, mesmo distante, tinha algum problema, eu corria pra ele, ele corria pra mim, então a gente sempre teve isso. Então é um amor de verdade, sabe? Eu creio que Deus ele tem muita coisa pra fazer através desse testemunho. Amém. Em nome de Jesus. Só quem viveu restauração de casamento sabe o que é. Verdade. Seja separado, seja juntos. Por isso que essa aliança tem poder. Não tem poder. É verdade. A aliança é algo inaquebrável. Não pode ser quebrado. É isso que a gente precisa entender. E eu fico emocionada com esse testemunho, porque quando eu vejo casamentos restaurados, Deus fazendo e um coração que se abriu para sua cura, é isso que acontece. E como Deus vai ali encaminhando tudo de forma perfeita. Sim. Né? Que você olha e não tem dúvida que é a mão de Deus ali, redesenhando de forma perfeita. Sim. Né? E eu gostaria de chamar a atenção de você, aí de casa nesse momento, que ouviu cada uma das meninas, assim, um ponto muito chave na história de cada uma, e que eu também vivenciei isso, é a decisão. Porque assim, o Senhor, Ele pode te guiar, Ele pode sim fazer uma reviravolta, como fez na vida das meninas aqui, como fez na minha vida também, mas você precisa querer. Eu quero, eu aceito. Eis-me né? aqui. Né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, o Senhor tem falado muito comigo, sabe? Obediência. 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 E aqui mesmo, no Camila Cash, aqui nessa mesa, quantas pérolas, quantos diamantes vocês entregaram aqui, nós entregamos aqui para cada uma de vocês. O que você fez com cada diamante entregue para você? Que Deus te entregou, porque nada chega à nossa vida à toa. Em tudo há propósito, né? E eu costumo dizer, eu tenho um testemunho muito longo, a Michelle conhece um pouquinho, mas assim, eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. E ali eu mergulhei na igreja, eu cantava no grupo de louvor, eu fazia parte do teatro, eu vivia na igreja, com 18 anos as meninas da minha idade começaram a brigar dentro da igreja. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui dentro da igreja? Essas meninas tudo brigando aqui, as minhas amigas do mundo, tudo lá unidas, vamos embora. Fui embora pro mundo. Fiquei no mundo até 25, 27 anos. E Deus sempre falando comigo, o Espírito Santo sempre me incomodando, o temor a Deus, sabe assim, não me deixando fazer coisas que Deus não permitiria que uma filha dele fizesse. E com 28 anos, Deus me resgatou assim, me botou no cantinho da parede e falou, é agora a hora, Camila. Porque Deus já tinha falado comigo em profecia
há 10 anos antes desse resgate, 10 anos antes, logo que eu me separei de Deus, né? Que eu saí da igreja. Que eu precisava sair de cima do muro, porque eu ia à igreja toda segunda-feira, eu tava lá, sentadinha. Mas ao longo da semana eu fazia tudo o que eu queria. E aí eu voltava para Deus, mas ele falava, saia de cima do muro, porque o que é morno eu vomito. Eu coloco para fora, né? E aquilo falou muito ao meu coração. E Deus também falou, eu fechei a sua cova diversas vezes, porque o inimigo queria te tirar. Mas eu tenho um plano e existem muitos coxos ao seu redor que eu quero te usar. 10 anos. Olha como eu sou teimosa. 10 anos Deus falando isso. E quando Deus me resgatou, ele falou, agora é primeiro em você. Me trouxe para dentro do meu lar. E eu era muito parecida com você, Guta. O meu foco é, como eu via a minha mãe sofrendo muita coisa por ser dependente do meu pai, o meu foco Não era é o que eu quero, estudo, né? carreira, estudo, carreira. Então eu consigo, eu botava o dedo na mão, na cara de qualquer homem, eu tenho dinheiro e eu posso. E Deus, opa, é esse o teu Deus, é esse o teu chão? Começou a me tirar tudo, me tirou a minha empresa, me tirou a minha renda, me tirou tudo que a Camila tinha construído, Deus tirou. Por que eu quis trazer um pouquinho do meu testemunho aqui? Nesse momento, eu entrei um ano assim no deserto. Deus me levou para o deserto, que eu achava que eu não ia conseguir me reerguer. Mas ali, no meio do deserto, quando eu não tinha forças para nada, Deus começou a colocar dentro de mim tudo o que Ele queria. Minha verdadeira identidade, a força que vem dele, não minha, como eu achava que viesse de mim. Tudo isso em um ano no deserto. Então, Deus, Ele vai permitindo. E vai permitindo que os gigantes se levantem. Porém, esses gigantes podem ser usados ao seu favor. Esses problemas que você está vivendo podem e devem ser usados ao seu favor. Porque eu costumo dizer que assim, a fé e a oração, em todos os aspectos de dificuldade que a gente passa, a fé e a oração é o que nos sustenta. E o que a gente não desiste de estar ali, crendo que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, que não se veem, crendo e orando, um dia vira um testemunho. Então é muito lindo como Deus pegou cada mulher que aqui está, nesta mesa, e foi permitindo que os problemas, as dificuldades, as lutas, os gigantes acontecessem, viessem, e nós nos reerguemos porque decidimos ouvir a voz de Deus, aceitar o comando dele e ser lapidada por ele. E aí quando a gente vivencia o real, que é a vivência com Deus, não é esse mundo real, a gente não quer outra vida. Inclusive, uma das perguntas que no próximo episódio a gente vai trazer as perguntas de cada uma de vocês, eu prometo. Falava assim, nossa, é muito lindo como vocês falam de Deus, mas não é só falar. E hoje você viu que não é só falar, é primeiro vivenciar. E quando você experimenta essa vivência, quando você vivencia o melhor de Deus, você não tem como voltar. Não tem como dar um passinho para trás e falar assim, não, pensando bem, eu não quero mais. Não tem, tá aqui, é interior. E a paz que excede todo entendimento. E a alegria diária. Não que não tenhamos problemas, temos problemas. Mas encarados de outra maneira agora. Totalmente. Com muito mais força. Totalmente. Com muito mais força. Não tem como voltar. Olha só. Vamos dar um break de uma semaninha. Semana que vem tem muito mais e as perguntas de vocês estão aqui, hein? Segunda que vem. Um beijo, até lá.